Bem-vindo, Jean, tudo bem? Olá, Adri, tudo bem? Oi, Rovai, oi, Sinara. Eu tava rindo enquanto vocês falavam, não gosto de Campari. Porra! Qual que é a Tá tua me deixando bebida, isolado Jean? Qual que é a aqui, tua gente. bebida? Você tem cara que bebe vinho tinto. Poxa, você foi no X da questão. Eu adoro vinho tinto, é a minha bebida preferida. E depois de vinho tinto, cerveja. Eu gosto. Ou como se fala na Bahia, cerveja. Né? Eu gosto de drinks, drinks cítricos. Tem que ter um azedinho. Margarita, isso. Agora, cervejinha. Eu bebo tudo, gente. A minha questão é a seguinte: eu bebo de tudo, só que não de todas as marcas. Não me venha com Smirnoff, por exemplo. Eu tive as piores ressacas da minha vida foi com Smirnoff. Eu não tomo mais nem amarrado. Aí eu não tomo. Aí eu prefiro tomar cachaça. Até uma coisa que eu não gosto é Prosecco, por exemplo. Odeio. Eu curto. Mas aí na Catalunha tem o vermut de grifo, que é o vermute que eles tiram igual o chopp assim da torneira. Ai, gente, é gostoso demais. E o vermute aqui eu tomo, por exemplo, se convida muito para tomar um vermute. Eu tomo, mas eu ainda prefiro vinho tinto, de verdade. Muito bem, aí olha, mandem suas receitas de carnaval, o que beber lá nesse carnaval. E amanhã a gente lê aqui um monte de receitas. Não, na sexta-feira, que vai ser o pré-carnaval aqui, o caseiro já vai estar. E no programão? No programão eu vou botar enquete, o drink, a marchinha, tudo aqui enquete, ritmo de carnaval. Mas vamos voltar aqui, já trazendo essa questão aqui para o Jean, esse dado da pesquisa, né, sobre a questão da política da taxa de juros. Primeiro que 67% não ficou sabendo das críticas do presidente Lula à política dos juros do Banco Central, só 30% ficou sabendo. E o mais surpreendente é esse dado aqui. Você sabia que o presidente do Banco Central foi indicado por Bolsonaro? 70% não sabia. E olha só, o apoio, deixa eu pegar aqui outro dado, aqui, a maioria esmagadora dos brasileiros concorda com o Lula. Diz que Lula está certo em tentar forçar a queda da taxa de juros. 76% diz que Lula está certo e apenas 16% não. E, em contrapartida, a gente está vendo aí a mídia liberal toda fazendo aí o discurso contra o Lula nesse caso. Então, começa a pergunta para o Jean, como que você viu essa cobertura da mídia nessa questão da taxa de juros, essa mídia unida contra o Lula? Olha, tem vários aspectos nessa pesquisa aí e nessa situação que a gente está enfrentando, quer dizer, vocês muito mais do que eu, que vocês estão aí. O primeiro aspecto é que os temas econômicos sempre chegam enviesados para o grosso da população brasileira, para a maioria da população brasileira. A população brasileira não tem muita noção do que é taxa Selic, de como a taxa de juro vai afetar a vida pessoal dela. Enfim, quase sempre é uma informação truncada, a informação sobre política econômica para a população. Então, não espanta que a população... também as críticas, digamos assim, que a imprensa produz em relação a Lula nesse sentido, não chega à população, porque ela meio que as subjetividades estão impermeáveis ou tem um escudo a essa questão econômica por causa da maneira como a questão econômica é tratada, com números e percentuais que não dizem muito à população, ao grosso da população brasileira, mesmo ao grosso da população brasileira que tem uma formação média, digamos assim, que tem um nível de educação formal, digamos assim, médio. Então, esse é o primeiro ponto. Assim, por um lado, as pessoas não se inteiram direito do noticiário econômico. Por outro lado, também eu não diria nem críticas, né? Porque, na verdade, tem uma campanha dos meios de comunicação da mídia liberal de direita, tem uma campanha contra o Lula, na verdade, e em favor do presidente do Banco Central. Então, essas críticas também não chegam ao presidente da República. Não chegam à população. Essas críticas em relação ao presidente da República não chegam à população. Não me espanta também que
70% da população, de acordo com essa pesquisa, não saibam, 70% não saibam que o presidente do Banco Central foi indicado por Bolsonaro. As pessoas não têm ideia, não fazem ideia, justamente por causa desse déficit como dizer, na informação, na maneira como as pessoas se informam em relação à política econômica. E é claro que as pessoas vão confiar em Lula. Lula ainda tem um enorme capital político. O governo está no início e as pessoas sabem que Lula quer o bem da população, da maioria da população brasileira, principalmente da população mais pobre. Ou seja, todas as falas de Lula, todos os atos de Lula e os 2 governos anteriores de Lula, mais o governo de Dilma, provaram que Lula e o PT têm um interesse pela população mais pobre, pelos trabalhadores, e quer que a vida dessas pessoas melhore. Então é óbvio que no embate entre Lula e o presidente do Banco Central, as pessoas vão ficar do lado de Lula, até porque ninguém sabe quem é o presidente do Banco Central. Nós que nos informamos mais e nos ocupamos mais do noticiário econômico, sabemos quem é o presidente do Banco Central, que sabemos da sua intimidade com os ministros técnicos de Bolsonaro, né? E por técnicos aí a gente vai lembrar de Damares e Pazuello, por exemplo, que eram ministros super técnicos, e eu estou sendo irônico no momento, deixando aqui a marca da ironia para que as pessoas entendam que eu estou sendo irônico. Então, nós que sabemos quem é ele, entendemos que existe um embate entre a política econômica do governo Lula, que quer gerar emprego e renda e melhorar as condições de vida da população brasileira que se deterioraram durante o governo Bolsonaro, e o confronto dessa política econômica com a política monetária do Banco Central, que na verdade está comprometida com os rentistas, está comprometida com os mais ricos, está comprometida em garantir os lucros e a renda dos mais ricos e seus privilégios. Eu estava vendo um vídeo da Maria da Conceição Tavares, maravilhosa, economista, numa entrevista para Jô Soares, quando o Jô Soares ainda tinha o Jô 11h30, antes dele ir para a Globo, e é maravilhoso quando ela diz assim, não existe Banco Central, porque, na verdade, daquele jeito dela, né, a indicação de um presidente do Banco Central implica em entregar a chave do Tesouro Nacional aos bandidos. E é isso. Ela usa essa expressão bandidos, não estou aqui chamando o Campos de bandidos, só quero dizer que ele tem um compromisso com os mais ricos, com o mercado financeiro. Ele não deu uma explicação de por que a taxa de juros no Brasil é superior à maior do mundo. Ele não deu essa explicação, e na entrevista que eu assisti dele no Roda Viva, ele só falou platitudes. Aliás, me espanta como essa gente, que supostamente é bem educada, bem formada, só consegue falar platitudes para a imprensa. Não sei se a imprensa que não consegue ser crítica, não consegue ser honesta intelectualmente, não consegue ser imparcial, ou se o sujeito é ruim mesmo, entendeu? Ele é ruim e ninguém aperta ele, né? Porque teve um trecho da entrevista dele no Roda Viva que é uma pena que a gente não possa mostrar para vocês, mas foi um assinte. Ele simplesmente disse que encontrou... Olha só... disse que ficou emocionado com uma criança vendendo um produtinho num restaurante que ele estava, trabalho infantil. Ninguém foi incapaz de dizer para ele assim, sei lá como é que chamam ele, Roberto? Não sei. O senhor não vai... o senhor quer dizer, então, que o senhor é conivente com o trabalho infantil? Porque ele falou assim, olha só, o menino veio me pedir dinheiro, eu fiquei até emocionado, porque eu falei que não tinha, e ele falou, faz um Pix. Olha que disfarçatez desse senhor, gente. Ele acha que dá esmola para um menino que nem deveria estar ali, deveria estar na escola. É papel social. Ele falou isso. E não teve um jornalista para poder dizer assim, opa, alto lá, o senhor está defendendo o trabalho infantil? O senhor está defendendo o trabalho infantil? Né? Então, assim, são 76% da população brasileira, segundo a Quaest, que estão do lado do Lula nessa briga. Aliás, eu comecei minha fala errado, porque eu queria começar minha fala dizendo assim, antes de tudo, fora Campos Neto. Muito bom, Sinara. Eu vi esse trecho também, eu fiquei estarrecido. Primeiro porque, assim, eu fui uma criança que vendeu nas ruas, né? Que vendia junto com meu irmão nas ruas.
Eu não queria estar nas ruas vendendo, eu não queria, mas eu tinha que estar para ajudar minha mãe na renda da casa. Mas eu não queria estar ali. Então, não é uma situação confortável, humilhante para a criança, é vulnerável, torna ela vulnerável a todo tipo de assédio, enfim. Então, faltou ali um jornalista que perguntasse algo sobre essa questão e que também questionasse a questão do PIX, quer dizer, a utilização dele do PIX para justificar a taxa de juros do Banco Central, sabe? E a política econômica do Banco Central. Na verdade, não houve ninguém que perguntasse, porque o PIX virar um projeto social é uma coisa assim. Olha onde a gente chegou, né, Jean? É chocante. Ele acha que um menino de rua pedir dinheiro e ele dá um PIX é projeto social do Banco Central, gente. Esmola e trabalho infantil. É escandaloso, e para mim me escandaliza o fato de que jornalistas não se comportem como tais, né? E eu sou jornalista, eu posso falar tranquilamente. Aliás, se tem uma coisa que eu não herdei do jornalismo é o corporativismo. Nunca fui corporativista, detesto o corporativismo entre jornalistas. Então eu vou falar abertamente. Me espanta que aqueles jornalistas se comportem como uma claque de sabujos. Ali tem pessoas de valor, ali, ou que eu achava que eram pessoas de valor, pessoas competentes, mas se submetem a cumprir esse papel, a um papel de assessoria de imprensa, nessa batalha entre um governo que quer uma política econômica que retire as pessoas da miséria em que elas foram jogadas durante 4 anos de governo ultraliberal, de política econômica ultraliberal de Paulo Guedes. A imprensa se coloque do lado de quem quer manter os privilégios dos rentistas, ou seja, quer manter o país nessa desigualdade, quer perdurar essa desigualdade. Isso me espanta muito, de verdade. Ô, Jean, eu ontem fiquei de cara, né? Porque a TV Cultura, a TV pública, já causa estranheza que a gente não possa reproduzir os vídeos aqui, que eles não deixam, né? Uma TV pública. E aí, a chamada da entrevista do Roberto Campos Neto estava lá, patrocínio Bradesco. Fica difícil. Fica difícil. Patrocínio Bradesco da entrevista do Campos Neto. E não podemos esquecer que o atual governador de São Paulo é bolsonarista. Quem manda na TV Cultura hoje é um bolsonarista. Então, a Vera Magalhães, que está lá como apresentadora, continuou como apresentadora, provavelmente está seguindo novas regras. Porque o que se viu, como disse o Eduardo Moreira, foi um cercadinho do Roberto Campos Neto. Exatamente. Muito boa expressão. Eu não tinha visto ele dizer isso. Exatamente, é um cercadinho. Eu gostei dessa expressão e gostei também do comentário da Mônica De Bolle, né? Para poder a gente demolir essas pessoas que a mídia comercial trata como se fosse. Trata o Roberto Campos Neto como se fosse um gênio. Um gênio. E a Mônica De Bolle colocou ele em seu devido lugar. É uma pessoa que tem seus méritos. E sem desmerecê-lo de forma alguma, é uma pessoa que trabalhou a vida inteira em tesouraria de banco. A visão de mundo, de país dele é de um tesoureiro de banco. Exatamente. Eu conheci uma pessoa que trabalhou com ele no Santander, né? Ali na mesma sala. Diz que era um cara que é muito discreto, né? Todo mundo o apelidava já de Bob Fields Neto, Bob Fieldinhos, porque ele é o neto do Roberto Campos, né? Acho que foi o Delfim que deu esse apelido, até hoje eu não descobri. Mas ele era um cara tranquilo, assim, não se comportava como um extremista de direita, típico cabeça de planilha. Mas também não era nenhum cara talentoso, genial, para assumir essa condição, né? Era o cara que estava à disposição do bolsonarismo, é um tesoureiro de banco. A Mônica De Bolle, ela não falou isso à toa. Ela falou porque ela conhece o perfil dele. Quando eu vi ela, eu li o que ela disse e lembrei dessa conversa que eu tive com um amigo, que eu não vou revelar o nome, mas que trabalhou muito tempo nisso, com quem a gente, aliás, passou o Ano Novo em Brasília. Ele trabalhou muito tempo com o Roberto Campos Neto, que disse que ele era isso. De repente, ele se aproximou do bolsonarismo. De repente, pela herança do nome, ele virou o cara do Banco Central, gente.
Assim, a elite brasileira, vou usar o termo elite porque não é uma elite, é uma classe dominante, está cheia dessas pessoas insensadas, em algum momento insensadas pela mídia de direita, que não são brilhantes, não são competentes, mas são tratadas como tais, que são anódinas, que só sabem falar platitude e que são muitas vezes incompetentes. Aliás, o exemplo aí do Lehmann, aliás, o Lehmann é um grande exemplo disso, de alguém enaltecido como um grande gestor e que agora está implicado num escândalo que demonstra, antes de tudo, a incompetência, se não a má-fé. Então, essas pessoas, elas se protegem, né, na verdade. A gente está falando de uma classe que se protege e de uma classe que coloca em posição de poder pessoas que nem sempre correspondem ou estão preparadas para aquela posição. Isso não quer dizer que a esquerda não faça a mesma coisa quando chega no poder também. Acontece, mas a classe dominante faz muito mais e claro, e o Campos Neto tem todas as características para a imprensa tratá-lo dessa maneira. Ele é bonito, é um cara bonito, é um cara que fala. Eu falei isso devagar. Aqui, me criticaram, viu, Jean? Eu fui falar que ele era bonitinho, mas ordinário, porque ele é boa pinta. Ele é boa pinta, gente. Ele tem aquele padrão que as pessoas consideram bonito. Aí ficaram aqui no chat dizendo, Sinara falando que o cara é bonito. Estou analisando friamente. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas são loucas. Objetivamente, aquele cara está dentro dos padrões de beleza. Claro! Ele está dentro dos padrões de beleza do executivo bem-sucedido, parece o Paul Newman, tem uma coisa... É claro que isso conta. Ele fala baixo, ele platitudes, só fala platitudes, mas fala baixo, tem esse tipo de comportamento que a imprensa adora exaltar, né? Ele pelo menos tem uma vantagem em relação a Sérgio Moro, que é conseguir articular uma frase, assim, quer dizer, construir uma oração subordinada assindética. Ele consegue fazer isso, coisa que o Moro não conseguia fazer. Mas é isso, ele tem essas características. Agora, e é óbvio que as pessoas... Eu só me lembro, Jean, daquela foto, não sei se a Dri tem aí. Quando eu vejo o Roberto Campos Neto, para mim aquela foto dele sentado com o Tarcísio, no churrasco. No churrasco, ela é o resumo do que é esse tipo de cara. É um sujeito que nem na foto do churrasco ele tem personalidade. Ele está de perninha fechada, sentado, olhando aqueles homens brutos do lado dele. E ontem ele já falou que não tem veleidades políticas, igual o Moro, né? O Moro também falou isso. Que não olha só. Todos de perna muito aberta, espaçosos, tal, e o Roberto Campos Neto fechadinho ali, acantonado, com uma carinha assim. Ele é manipulado. Mas olha, vou dizer uma coisa, viu, Rovai? Tenhamos medo dessas pessoas, porque existe uma coisa tão nociva à política quanto o fascismo, que é o cinismo. E quase sempre o fascismo depende de um comportamento cínico por parte de setores da classe dominante. O Humberto Eco explica muito isso, como é que se dá, como é que o discurso público desses governos fascista tenta deslocar do núcleo fascista o núcleo econômico, como se o núcleo econômico tivesse protegido da ideologia ou não colaborasse para a ideologia, o que não é verdade. Então, Roberto Campos Neto tem uma responsabilidade como alguém que integrou um governo de genocida, um governo de incompetentes, um governo de cleptocratas, como o governo Bolsonaro. Ele tem responsabilidade, sim, de fazer parte disso. E não adianta agora, não tem polidez, nem tem plasticidade que possa isentá-lo dessa responsabilidade. Ele tem essa responsabilidade e acho que o Lula está corretíssimo em fazer esse enfrentamento. Até uma dessas colunistas dessa imprensa de direita, uma que usa um topete, vou lembrar o nome dela, a Madeleine Laxon, uma coisa assim. Essa sujeita, por exemplo... Portável. Não, essa sujeita primeiro que ela escreve mal pra caramba. As análises dela são tão boas quanto a da Thaís Oyama, ou seja, nada. A profundidade de um Pires, assim, não tem profundidade, não escreve bem. Pelo menos, a Thaís tem
informação, né? Porque ela, de fato, circula ali entre aqueles meios. Mas a Madeleine Laxo... A Madeleine Laxo, que eu conheci, inclusive, no passado, era outra pessoa, né? Se transformou nisso daí. Ela não tem informação nenhuma. Ela fica ali só fazendo o papel de fingindo-se isentona, ela fica lá insuflando o bolsonarismo e alimentando o bolsonarismo. Exatamente. Aí o título da... Eu não leio, porque a vida é muito curta para ler essa gente. Assim. Algumas colunas eu leio, outras eu vejo. Pelo título eu desisto. O título era A Quem Interessa o Assassinato de Reputação de Roberto Campos Neto. Ninguém está assassinando a reputação de Roberto Campos Neto. As críticas ao fato dele ter integrado um governo que é responsável pelo genocídio Yanomami, ou pelo genocídio mais amplo, a partir do manejo da Covid, chamar a atenção para esses fatos não é assassinar a reputação dele. A gente está apenas chamando a atenção pelos fatos, porque é muito simples tentar reescrever a história recente. É muito simples tentar salvar reputações de quem estava atolado na lama até aqui e que, por cinismo, convivia tranquilamente com esses homens brutos que o Rovai apontou, né? Todos esses homens toscos, relacionados com o banditismo, com o crime organizado que integraram o governo Bolsonaro, ele estava convivendo tranquilamente com essas pessoas. Ele não tinha nenhum pudor, nenhuma crise moral, nenhuma crise ética em integrar, como ele não tem agora, né? Quer dizer, ele segue defendendo abertamente a política do mercado financeiro, defendendo os rentistas, defendendo os mais ricos, com a maior disfarçatez. E não quer receber críticas de um presidente que foi eleito, né? Porque Roberto Campos não recebeu um voto, ele foi indicado. Nós elegemos Lula. Lula ganhou, ainda que seja com uma margem pequena, mas ele ganhou as eleições, nós demos o mandato a ele. E essa pesquisa agora aponta que 70% da população está do lado dele. Então, veja, dizer que estão assassinando a reputação de Roberto Campos Neto é mentira, é desonestidade intelectual. E, claro, a imprensa está toda atuando nessa linha, para tentar proteger Roberto Campos Neto agora é proteger a sua política monetária. Perfeito, não, concordo em gênero, número e grau com o Jean. E outra, a pesquisa da Quaest mostra que o Lula está no caminho certo. Sim. Né? O Lula está no caminho certo. A gente vai ter que fazer os enfrentamentos. Eu separei um tema para o Fala Rovai, nem vou discutir, não quero discutir muito aqui, mas só para não deixar passar, né, o debate sobre isso, mas, por exemplo, 75% das pessoas, dos brasileiros são contra os armamentos. Muito bom. A gente tem que pegar isso daí, enfiar embaixo do braço e transformar numa bandeira de luta política. Isso. Eu vou fazer o Fala Rovai dizendo isso. Cara, não dá para brincar, nós temos uma oportunidade de ouro. Cara, tem que fechar esses caques todos. Comunicação. Tem que destruir tudo quanto que é arma de garimpeiro lá na Amazônia. Aliás, o Lazenha está lá e vai trazer reportagem para a gente disso. Tem que enfrentar. Está destruindo o avião, onde já se viu. É botar fogo mesmo, velho. Não deixar que isso volte para a mão desses caras. Por que não dá arma para a polícia? Por que não? Porque a gente é contra as armas. A gente vai queimar, a gente vai passar trator, a gente vai destruir isso daí, acabar com isso. Cara, tem mais gente que é contra as armas do que a favor do aborto. E a gente na campanha não discute aborto, Jean. O que contra o aborto, é isso? Não, tem... Quanto que tá os números do aborto? Quanto que tá? O número do aborto é ruim para a gente. Né? Ele vou te falar já, fiscalização da Amazônia, mais rico, adolescente... Mas eu vou dizer uma coisa enquanto você procura. Isso, vai lá. Deixar uma coisa clara para as pessoas, assim. Nenhum de nós, eu creio que nenhum de nós é a favor do aborto como método contraceptivo, como método como anticoncepcional. Ninguém é a favor do aborto nesse sentido. Quando a gente fala que a gente... Muitos de nós, inclusive, não fariam aborto, tá?
Muitos de nós não fariam aborto. O que a gente faz é a questão da saúde pública, né, Jean? Exato, é isso que eu quero deixar claro para as pessoas. Independente do que eu ache, de quando começa a vida ou não começa a vida, independente da minha religião, as mulheres estão praticando aborto clandestinamente. E quando elas praticam, elas estão colocando a vida delas em risco. Então, tem muitas mulheres morrendo em função do aborto clandestino. Então, a legalização do aborto no período de gestação adequado para tal, quando a ciência diz que ainda não há uma vida, a única vida em questão é a vida da mulher, ou seja, a regulamentação e a legalização desse procedimento é fundamental para defender as mulheres, porque mulheres católicas e evangélicas praticam aborto clandestinamente, porque quem já tem muito filho sabe qual o peso de mais um filho naquela família, a pobreza, o aumento da fome, mais escola, ou seja, e muitas dessas mulheres não têm acesso ao método contraceptivo. E quando têm acesso, os anticoncepcionais podem provocar efeitos colaterais nocivos a elas. Então, é cruel com uma mulher que engravida sem vontade, ou seja, sem querer, porque ela não pode usar anticoncepcional, porque o parceiro dela se recusou a usar preservativo, camisinha, e os homens se recusam a usar preservativo. Aí ela engravida contra a vontade dela, ela não quer levar a gravidez adiante. É um absurdo submeter essa pessoa a levar essa gravidez. Então, quando a gente diz que é a favor do aborto, é a favor de que esse procedimento seja feito acompanhado por um médico, seja legal, seja feito na época que tem que fazer, entendeu? Que tenha acompanhamento psicológico. E vou dizer uma coisa mais importante, em todos os países que legalizaram o aborto, a taxa de aborto caiu, ou seja, a taxa de prática do aborto caiu, porque as mulheres são orientadas. Então, é importante dizer isso. E fico feliz de que a maioria da população seja a favor do desarmamento. Isso, na verdade, a população brasileira já tinha dito não ao desarmamento no plebiscito. Na verdade, Bolsonaro e seu governo é que volta a armar a população e a armar, sobretudo, os setores da classe média, amedrontados, apavorados e manipulados pela desinformação, pelas fake news, que construía inimigos e deixou essa estrutura paranoide, digamos assim, na subjetividade das pessoas. Bolsonaro volta a armar a população brasileira e volta a armar não por uma questão de segurança, ele volta a armar porque ele sabe que os CACs eram estruturas quase mafiosas, estruturas criminosas, que serviriam para mantê-lo no poder ad infinito, né? Na verdade, para manter a dinastia dele no poder. Olha só para dar o dado, para não ficar, né? O aborto deveria ser legalizado, 25% concorda, 72% discorda. E é isso, né? Quer dizer, o aborto de forma genérica, assim, agora se a pessoa tiver... Então tem isso, mas olha, a compra e posse de armas deve ser facilitada, 23% concordam, 75% dizem não. Quer ver outra coisa? Jogos de apostas e cassinos deveriam ser legalizados, só 28% concordam e 67% dizem não. Então, está na mesma faixa disso e eles não abaixam essas bandeiras. Eles saem com essas bandeiras na rua, pedindo legalização dos jogos, armas para todos, e a gente abaixa as nossas. Esse é um debate que às vezes a gente precisa fazer, né, gente? A gente não, porque eu não... A gente que você fala de uma maneira em geral, claro, mas nós estamos aqui na trincheira levantando essas bandeiras todas, e acho que não deve, assim, quando você fala a gente, eu entendo o que você quer dizer, Rovai, desculpe. Ou seja, o governo tem aí, o que você está dizendo é que o governo tem um apoio, o novo governo tem um apoio popular para levar adiante políticas e fazer um enfrentamento que tem que ser feito, mesmo para colocar o país novamente nos rumos da civilização, no sentido não quero parecer colonialista, não, mas nos rumos desse, porque não me falta uma palavra, na verdade. O processo civilizatório não é um conceito do processo, é isso, colocar o Brasil de novo no processo civilizatório, sabe? O Brasil de novo como um país comprometido com o humanismo, né, com a defesa da vida, e aí a defesa da vida consciente, a vida que importa, né? E a vida consciente, a vida que importa, no caso de uma mulher
com a gravidez indesejada, seja porque ela foi vítima de violência sexual, seja porque ela simplesmente não quer, porque ela não está preparada, ou seja, garantir o direito dessa mulher de interromper essa gravidez com segurança está dentro do processo civilizatório. E acho que essa pesquisa só aponta, só dá apresenta esse percentual tão grande de pessoas contrárias, é porque a questão não é explicada como deve, né? Então, assim como o tema econômico tem uma linguagem que se torna hermético à maioria da população, também essas questões de costume também são tratadas de uma maneira com muita desinformação, são tratadas de uma maneira desonesta, que faz com que a população se coloque contra elas. Perfeito. Você está no mudo, Sinara. Tá. Sinara. Oi, agora sim, alguém que me silenciou aí. Deixa eu só fazer um comentário. Eu só queria ler o comentário do André Brum da Silva, nosso membro, que está tão bom. Campos Neto acha menino pedinte é empreendedor. É isso. Ele acha que menino pedinte é empreendedor. Ele acabou de fazer isso lá no Roda Viva. Eu só queria fazer dois comentários sobre a fala do Jean, ainda sobre esse Roberto Campos Neto. A Adri Rovai já sabe que eu estou com esse homem atravessado aqui na minha garganta. Né? Sobre um comentário que ele fez antes, sobre essa história de que ele quer sair limpo de um governo sujo, Jean, aconteceu a mesma coisa com os Chicago Boys com Pinochet. A mesma coisa, eles fingiram que não tinham nada a ver com o assassinato, né, com as torturas do governo Pinochet. E são os pais do Roberto Campos Neto e do Paulo Guedes, que é da escola de Chicago. Certo? E a outra coisa que eu queria comentar é que a arrogância desse senhor, a suprema arrogância, eu vi um comentário ontem, que saiu ontem, em todos os lugares, dele falando a investidores assim, é preciso ter boa vontade com o governo. Quem é ele para pedir boa vontade com o governo? Ele não é membro do governo. Ele é, infelizmente, um entulho bolsonarista dentro do governo. Claro. E essa arrogância tem tudo a ver, é a arrogância dos plutocratas, né? Me lembra muito a arrogância do falido PSDB, dos membros do PSDB, que é um partido de plutocratas. Então, ainda que eles não tivessem voto, que eles fossem derrotados, eles tinham essa postura de pedir ao mercado financeiro condescendência, paciência com um governo que foi eleito pela maioria da população, né? Então, no fundo, é uma postura muito antidemocrática. Isso, são neoliberais que têm uma fachada de democratas, mas que não gostam da democracia, principalmente quando a democracia se democratiza, né? Quando ela se aprofunda. Falando de Pinochet, Sinara, eu não sabia, a Márcia trouxe uma informação hoje que eu de fato não sabia, que o Neruda foi envenenado pelo governo Pinochet, né? Pinochet é acusado pelo envenenamento de Neruda. E ele foi envenenado porque ele estava fazendo um tratamento de câncer e o médico que o atendeu, que era pinochetista, fascista, injetou a bactéria do botulismo nele. E isso é tão medonho, quando eu li isso, é tão assombroso, porque eu gravei hoje mais cedo para um programete que eu faço em Democracia Aberta, Open Democracy, o Informante. Eu gravei um programete falando sobre a desbolsonarização, né? Esse processo que vai implicar pelo menos 2 anos aí, e de como a gente tem que pensar nas pessoas que estão comprometidas ideologicamente, que estão, por exemplo, nos hospitais, no judiciário, e que podem fazer isso, não só fazer um julgamento tendencioso, como foi o caso de Sérgio Moro, juiz corrupto, mas também médicos bolsonaristas que podem, ao atender um crítico do governo Bolsonaro, cometer esse tipo de crime em nome desses governos. Eu lembrei disso porque você falou do Pinochet e do Chicago Boys. Eu tenho dúvidas sobre essa notícia, porque faz algum tempo eles fizeram uma exumação do corpo do Neruda e não deu
Mas foi divulgado ontem, Sinara, pela família. Eu estava vendo aqui que... Fizeram de novo, foi, Dri? Mostrou que foi envenenado. Foi envenenado pela bactéria. Lá atrás, uma matéria do nosso amigo que mora no Chile, Vitor Farinelli. na Fórum ainda de papel. Ele trouxe uma matéria muito detalhada de que havia sido envenenamento e ontem se confirmou. Se confirmou. E o envenenamento foi dessa forma, quer dizer, o cara aplicou uma bactéria nele, né? Químico, né? A bactéria botulímica. E o requinte de crueldade dessa gente, né? Assim, essas pessoas são... Bom, elas são humanas, porque os monstros são todos humanos, no sentido de que não existe monstro extraterrestre, não existe monstro no além, os monstros são todos daqui. Essa gente é de uma crueldade, de uma... É chocante, ainda me choca a frieza, o sadismo desses caras, desses fascistas. O João Goulart também, né, tem um depoimento, né, num dos documentários aí sobre as mortes dele, do Lacerda e Juscelino. Ele teria o cara que colocou uma cápsula lá de envenenamento, trocou nos remédios, ou pôs junto com os remédios que ele tomava, confessou isso. Quer dizer, praticamente o mesmo método que eles usam. Por isso, às vezes eu falo para o pessoal, Rovai, teoria da conspiração. Cara, eu fiquei muito surpreso de ter tantos presidentes latino-americanos com câncer ao mesmo tempo, naquele período ali daquele chamam da década ganada na Argentina, né? Era Chaves, Dilma, Lula, Lugo, Kirchner. Cara, todo mundo com câncer ao mesmo tempo, cara. É muito estranho. Eu não gosto de teorias da conspiração, mas também a gente não pode deixar de se interrogar, de se perguntar, porque quando a gente também não se pergunta, quando a gente não se interroga sobre os fatos dados como fatos, a gente não está cumprindo nossa função de jornalista, a gente não está cumprindo nossa função de cidadão, e nós não estamos cumprindo nossa função de ser humano, no sentido de que o que funda a humanidade é o pensamento, a capacidade de pensar. E por isso a Hannah Arendt foi tão incisiva em dizer, no julgamento de Eichmann, em dizer que ele tinha responsabilidade, sim, porque ele teve a possibilidade de se interrogar sobre o que ele fazia e ele deixou de se interrogar. Ou seja, aí a gente volta a Campos Neto. Quer dizer, Campos Neto estava num governo e vendo que esse governo, a maneira como esse governo estava manejando a Covid-19 de modo a produzir, sim, um genocídio, quer dizer, estimulando a imunidade de rebanho, porque quem morreria preferencialmente eram os mais pobres, era uma população substituível. Quer dizer, ele que viu tudo isso, todo o noticiário, acompanhou a CPI da Covid, não teve nenhum tipo de crise ética, né, em relação a isso. Será que agora ele não tem nenhuma crise ética de ter feito parte dos ministros do grupo de WhatsApp, de posar no churrasco, de aparecer com essa gente? Sabe? Não. Se ele não tem crise ética, quem vamos colocar a crise somos nós, apontando isso, dizendo que tem que ser dito. E aí, Rovai, eu rejeito as teorias da conspiração, mas eu não rejeito a pergunta, a interrogação. A interrogação tem que ser feita. Então, tratando de uma questão, um breve parêntese, eu acho até que o Joaquim Carvalho, né, que é jornalista do 247, sim. Né, o Joaquim Carvalho, eu acho que ele até, por exemplo, titulou a matéria dele sobre a facada de uma maneira que não deveria ser titulada, porque o título já, digamos assim, trazia uma certeza. Responde, né? O título já respondia, mas o fato, todas as interrogações que ele levantou em relação a esse atentado eram todas pertinentes. E essa é uma questão que ainda está por ser investigada, na verdade, eu diria. Que, para mim, assim, tem uma conclusão... Válidas, mas... Agora, dar respostas... A primeira coisa que tem que fazer é liberar o Adélio para dar entrevista, né? Sim, ele nunca deu uma entrevista. Não deu. Exato. Olha Exato. só, eu trouxe mais um baiano aqui que queria saudar o Jean Willis. Falou, não, eu preciso falar com o Jean.
O João Pedro. Olha o João Pedro, ele é muito querido Bom demais. dia, João. Estão me ouvindo bem, meus amigos? Sim. Estamos bem, João. Parabéns Oi, pelos meus amigos. Parabéns pelos seus desenhos sempre, viu? Eu gosto Obrigado, meu amigo John Willis. Eu te amo, meu amigo. Eu liguei de amizade com você. Quero te dizer, meu amigo John Willis, que eu estou muito feliz aqui sem parar, porque hoje de manhã, aqui na Bahia, aqui em Salvador, eu consegui conhecer pessoalmente o presidente Lula, meu amigo. muito. Que maravilha, João. Maravilha mesmo. Daqui a pouco, vou passar minha felicidade para você lá no Twitter, daqui a pouco. Aí se você curte ali, reta do seu ZB ali, você curte. Vou compartilhar essa felicidade minha daqui a pouco ali nas redes sociais. Obrigado. Ô, João, e você tirou uma foto com ele? Tirei sim, tô esperando só que para me mandar as fotos aqui. Tô só esperando que me mandarem. Bacana. Sim, Faça um Que desenho legal, bem, faça um desenho bem bonito, viu, João? Por favor. Eu vou fazer. Eu E vou falar compartilhar. nisso, eu até encontrei de novo meus amigos Rui Costa e Gerando, foi tão legal. Inclusive o Rui Costa até me disse que eu começasse a caminhar para emagrecer. Acho que eu vou começar a pensar depois que me pediu. Acho que vou começar a caminhar agora todos os dias quando acordar cedo. É bom para mim. Exercício é sempre bom. Exercício é sempre Eu bom. falei para o João, tem que caminhar e tem que voltar para a escola, porque ele é bom demais, né? Terminar esse colegial uma vez por todas. Mas eu vou estudar em outra coisa, não em escola de ciência. Esse ano eu vou estudar numa coisa através assim da CPA, uma coisa assim que é bem melhor, que pode concluir isso bem mais rápido. Bom, então, mas conclua que é importante, João. É importante Eu concluir sei, a meu Deus. escola e continuar desenhando, viu? Faça isso. Viu, eu vou concluir em nome de Jesus através disso esse ano, porque eu sei que minha mãe está desempregada, ela não tem dinheiro para me colocar na escola, aí eu vou estudar nessa coisa que é melhor para mim, que posso concluir isso bem mais rápido. Legal. Sim. Muito bem, João. Obrigado. Um abraço, João. Beijo. João. Tchau, beijo. Tchau, querida. Muito bom. Olha só, deixa eu ler aqui algumas mensagens para o Jean. A gente já está chegando aqui também no final da entrevista com o Jean. Já, Camila Jara, deputada federal eleita, mais jovem eleita no Mato Grosso do Sul, já está aqui. Olha só, a Dulce Costa, que delícia, só conterrâneos na tela. Já botou a Rovai e o Dri na baianidade. Já, né? Já tá tudo. A Sônia Murta manda um super sticker, muito obrigada. O Vitor Sarno. Importante todo mundo assistir ao Canal Livre com André Lara Rezende, excelente. Parabéns à Band pela iniciativa, ele desanca o jornalismo econômico. Fica a dica aí. Realmente, E ele bom. Também recomenda, bem boa ideia, chamar o Françoel para depois do carnaval. Outro baiano. Você conhece o Françoel Love das Chibanas? Se Françoel sobreviveu ao carnaval. Né? A Giovana Tambosi. Já ensinar a meus 2 piscianos favoritos. Vocês são piscianos, hein? Eu sou piscianíssimo. Eu faço dia 10 de março o aniversário. E eu dia 16. Provavelmente vou estar aqui com a Dri no dia, né, Dri? A gente estava fazendo as contas ontem. Porque a gente vai mandar o Rovai para Cuba, né? Anistia não. Infelizmente, o povo brasileiro não tem conhecimento de que a taxa de juros é o valor que o governo paga aos bancos, ou seja, todos nós pagamos. A Márcia Borges, bom dia, meu querido Jean, estou lendo seu livro com a Márcia Tiburi, O que não se pode dizer. Emocionante, beijos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fiz programão com eles falando do livro, viu? Recomendo. Aliás, eu quero recomendar para quem não leu esse livro, é muito interessante, é um livro que a gente aborda a questão do exílio, mas a gente aborda também como o Brasil, através da nossa troca de cartas, como o Brasil chegou nesse estado, né, também que a gente viveu com Bolsonaro. Acho bem interessante, assim, uma reflexão tem uma seriedade, um rigor, digamos assim, acadêmico, mas não é um texto acadêmico, é um texto bacana, é uma troca de cartas em que a gente se colocou por inteiro e de verdade nesse período que a gente ainda nem concluiu, na verdade, porque a gente não... Eu, por exemplo, eu vou voltar e eu sei que eu vou voltar, mas a volta implica em ter um certo horizonte para onde me mover. Então, eu estou vendo um lugar para a exposição desse exílio, que essa foi uma exposição que eu fiz aqui no Palau de la Virreina, que é um dos centros mais prestigiados das artes plásticas da Europa,
E eu quero levar essa exposição para o Brasil, porque eu acho que se ela fez sentido aqui na Espanha, ela fará muito mais sentido no Brasil, porque não é só estética, não é só beleza, é também uma documentação desse período do exílio e da minha relação no exílio com o enfrentamento ao governo fascista. Minha não, nosso enfrentamento. Então, assim que a gente fechar essa data da volta da exposição, aí eu anuncio aqui em primeira mão quando é que eu vou voltar para você. Que legal, que boa notícia. Que vontade de tomar uma cervejinha Campari, não. Com Jean. Vamos tomar, Sinara. Mas Salvador, hein, Jean? Já imaginou em Salvador, que arraso. Estou com muita saudade. Nós também. O Vitor Sarno, grandes conterrâneos já ensinaram, detesto Campari e vermutes. No carnaval, serva ou rosca. Deve ser. Eu estava procurando o livro aqui, mas não rosca achei. Ou seringuilosca. Seriguelosca. Eu adoro siriguela, rosca de siriguela. Bucajá. Gente, um dia que vocês forem na Bahia, tomem caipirosca de umbu-cajá. Não é umbu nem é cajá, é uma fruta chamada umbu-cajá. Nossa, é a melhor caipirosca do mundo. Sanara, eu vi umas imagens do Santo Antônio Além do Carmo cheio, o Santo Antônio cheio de gente. E eu soube que também vai ter um bloco agora que vai descer a Ladeira da Preguiça. Eu falei, meu Deus do céu, como isso me faz falta, como eu sinto falta disso. Eu quero... Tá chegando a hora, Tá chegando a hora, é verdade. E Tanel Campos, suspeito das mortes de Boechat, Paulo Henrique Amorim, Bebiano, Major Olímpio, e se procurar tem muitas. E o Jailson, gente, que papo etílico, chapei, adoro. Ele mandou uma contribuição para o Campari. Jean, queria te agradecer muitíssimo, muito bom tapear com você. Jean. Volte sempre. Adorei, Jean, saudade, ó, beijo grande. Olha, Romai, você está cercado de duas mulheres muito lindas. A Adri é linda, mas eu vou fazer um elogio. Mas eu vou dirigir agora mais a Sinara, porque a Sinara ficou muito bonita com esse cabelo. Mas ficou muito bonita. Mesmo que você decida depois fazer o que você quiser pintar, mas você ficou muito gata e sofisticada. Eu adorei meu cabelo, gente. Eu tô amando meu cabelo, não vou pintar mais, não. Tá lindo, viu? Eu só vou fazer cortes diferentes, como sempre foi. Você sabe o que é a coisa mais legal do cabelo natural? É meu cabelo, nasci com ele, é original de fábrica. Isso é maravilhoso. Beijo, meus amores. Beijo, tchau.